O vício em videogames já é considerado uma doença. A Organização Mundial da Saúde classifica as doenças de acordo com a CID, a Classificação Internacional das Doenças, e em 2018, na 11ª revisão, ela incluiu o vício em videogame como uma patologia. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com Fábio Caló, psicólogo do Instituto de Psicologia Aplicada. Olá, Fábio, bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Eu agradeço a oportunidade. Explica pra gente, porque videogame, na própria Organização Mundial da Saúde, eu vi que eles falam que existe uma diferença, o comportamento de gamer e o vício, né? Quando que a gente percebe que realmente virou uma dependência, que tal, é uma patologia? Nós temos comportamentos que são mapeados de forma numérica e também de forma qualitativa. Um gamer, alguém que na verdade se dedique aos jogos, e a gente tem até profissão nessa área, ele é alguém que vai passar bastante tempo do seu dia jogando, né? Mas ele joga sem que isso comprometa necessariamente áreas de funcionamento da vida dele. Que áreas seriam essas? Área social, área conjugal, o convívio, na verdade, com outros colegas, os pares, digamos assim, de profissão. E tudo isso a gente tem que considerar, então. Um viciado ou, digamos, alguém que entrou, mergulhou, digamos, num padrão de comportamento de vício, é realmente alguém que perdeu o controle. Passa mais horas do que deveria ou que poderia, permite que isso comprometa essas áreas de funcionamento que eu especifiquei e certamente tem algum tipo de perda na sua vida. Então, a gente tem que sempre avaliar esses critérios, critério de perda, de qualidade, de vida nas áreas de funcionamento. E a gente vê a Organização Mundial da Saúde, ela faz essa classificação internacional, baseado também em estatísticas. Então, assim, se esse tipo de doença chegou a ser incluído como uma patologia, quer dizer que está assim, internacional, assim, pelo globo afora, está sendo comprovado, assim, que estão aparecendo esses casos, né? Sim. São os médicos e os cientistas que estão relatando, né? Então, assim, isso é uma coisa em todo mundo, que isso está aparecendo, é uma preocupação. As demandas têm aumentado consideravelmente em consultório. Não só demandas especificamente, né, relacionadas a essa dependência de jogos, mas da tecnologia como um todo, né, dos smartphones, dos tablets, do computador, do acesso à internet de uma forma indiscriminada, das mídias sociais online. Então, a gente está falando de um crescimento amplo, de um padrão de dependência que envolve exatamente a tecnologia, né? Então, os jogos seriam uma classificação, digamos, mais segmentada, mas nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla, né, que envolve a questão da tecnologia. E é possível, então, que essa classificação da própria OMS passe a abranger mais áreas aí futuramente, né? Com certeza, né? Nós temos, por exemplo, hoje uma área que está sendo, de certa maneira, ainda investigada, que é a área da pornografia online. Pessoas que se dedicam muito tempo, que passam muito tempo, às vezes, com um conteúdo que acaba trazendo prejuízo considerável nas suas vidas. E a gente não fala só que é um prejuízo sexual, a gente acaba vendo prejuízo em outras áreas também. Nível de desatenção, quadros de depressão, quadros de ansiedade, enfim, a gente começa a observar outros problemas também. Então, de fato, acredita-se que na 12ª revisão a gente tem assim, uma publicação de outros padrões de dependência também relacionados à tecnologia. E esse tipo de problema, de dificuldade com a tecnologia e com os jogos, afeta mais os adolescentes, os jovens adultos? Quem é que é mais atingido? De forma indiscriminada. A gente, em relação aos jogos, certamente mais adolescentes e adultos jovens, né? A gente observa um padrão muito maior relacionado a essa faixa etária. Mas a questão tecnológica, ela afeta todo mundo. Agora mesmo eu desci o elevador com 3 vizinhos, os 3 olhando
de forma, digamos assim, extremamente compromissada ali com o celular, né? Dizem um bom dia, rapidamente abaixam a cabeça e se conectam ao celular. Depois, mas veja, você perguntar, né, qual é a cor do cabelo da pessoa que estava no elevador, você nem sabe. Provavelmente não vai saber, né? Porque ela está tão ligada naquilo ali. E é incrível porque você veja, você entra no elevador, geralmente você perde o sinal de internet. Quer dizer, aquela pessoa está tão conectada com aquilo ali que não importa se ela está lendo um e-mail, se ela está lendo um artigo, se ela está vendo um vídeo, se ela está acessando algum texto, o fato é que ela está com os olhos voltados para a tela luminosa do seu smartphone. E tem também uma certa, um perfil que os games em si, em geral, são mais os garotos adolescentes. Já as meninas têm uma tendência maior a ficarem dependentes das mídias sociais. Existe? Você percebe essa distinção? As mídias sociais, elas são um fenômeno amplo. A gente está falando aí de adolescentes, sexo masculino, sexo feminino, e a gente está falando também de adultos. Né? Quando a gente pensa realmente na questão dos jogos, né, o gênero masculino certamente é muito mais afetado. A gente observa isso, o que não quer dizer, né, que as meninas também não estejam jogando de uma forma exagerada, de uma forma exacerbada. Isso também acontece, mas a maioria certamente são os meninos, os adolescentes que estão jogando. Mas as mídias sociais online também os afetam e afetam também outras faixas etárias. E com relação aos prejuízos, né, que assim, uma das formas de perceber que realmente virou uma patologia é quando traz prejuízo para a sua vida. Uhum. Né, assim, com relação, por exemplo, à educação, às vezes, né, os adolescentes, principalmente, né, estão tão envolvidos, aqueles jogos são tão coloridos, dinâmicos, ativos, que uma simples aula ali com o professor fica meio sem graça, né, ele não consegue se concentrar naquilo. Você tocou num ponto fundamental. O nível da resolução gráfica dos jogos hoje é infinitamente superior ao que era 10 anos atrás. Né? Eu me recordo da época do Atari, aqueles que ainda são daquela época que nós tínhamos, né, uma tela muito simples, rudimentar se comparada aos dias de hoje. E hoje nós temos assim quase como um filme sendo exibido naquela tela, com recursos gráficos diversos, né, para aqueles que conectam principalmente a sonorização melhor, ligam home theater no seu game, acabam tendo uma experiência, um fone de ouvido de alta definição, acabam tendo uma experiência muito rica em relação a isso. Uma resposta muito rápida, qualquer comando também. Exatamente. Né? Um nível de estimulação cerebral muito grande. E isso realmente é talvez assim o grande responsável por esse quadro, né, dessa dependência, porque é um nível de estimulação realmente muito grande, né? Muitas cores, muitos sons, muitas personagens, avatares, a gente começa a ter realmente um nível de resolução, como você tocou aí, gráfica muito grande, uma definição muito grande. E, de fato, quando você tem uma grande estimulação cerebral por muito tempo, acaba que aquilo que é o estímulo ambiental, normal, vamos dizer assim, ele acaba perdendo o valor, ele acaba perdendo o sentido. Você vai para uma aula, como você colocou, e acaba revelando um nível de desatenção. E nesse ponto é interessante a gente falar que tem muitos adolescentes sendo diagnosticados com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, quando na verdade eles não possuem esse diagnóstico. Né? Talvez uma pergunta a ser considerada pelo profissional de saúde é exatamente isso. Você passa muito tempo na frente da tela da TV jogando, você passa muito tempo no seu computador jogando, no seu Xbox, no seu PS4, enfim, você está passando muito tempo com game, ou você está acessando demais a internet, e essa pessoa respondendo sim, muito provavelmente, né, ela acaba mostrando um diferencial em relação à questão diagnóstica. Ela não tem necessariamente um quadro de déficit de atenção. O que ela tem realmente é um padrão de alteração num nível cerebral, que ele é temporário, ou seja, se a pessoa abrir mão dessa rotina de tantas horas jogando, provavelmente ela se recupera daquele padrão de desatenção revelado numa aula, revelado numa conversa coloquial com um colega, ou com os pais, ou com uma pessoa com quem ela interage.
Que ela sente falta daquele grande estímulo, né? E o nível de estímulo é muito grande. Nós não encontramos em situações normais um nível de estimulação tão grande. Então, os jogos de estratégia, sejam jogos de guerra, jogos que, na verdade, trabalhem muita velocidade, ele requer, na verdade, um nível de atenção muito grande, ele treina aquela pessoa, né, num nível de comportamento de atenção para aquele nível de estímulo que é muito grande. Quando ela parte para uma situação do dia a dia, ela não se sente tão exigida e parece que ela perde realmente esse nível de atenção e até mesmo de se dedicar e se comprometer ou estar ali, né, presente naquela situação. Porque quando se fala assim uma dependência mesmo patológica, existe mesmo uma alteração assim bioquímica que está acontecendo no cérebro, é como se fosse mesmo uma dependência, porque parece que tem uma liberação de dopamina, assim, então tem realmente uma questão bioquímica acontecendo. Você tocou num ponto chave, né? Nós temos de fato um neurotransmissor que está muito relacionado com isso, que é a dopamina. Então, diante de estimulações que trazem para a gente prazer, ou qualquer coisa que mobiliza a nossa atenção, né, o nosso prazer, nós temos dopamina envolvida. Então, quando você leva, por exemplo, um garfo de uma massa à boca, quando você saboreia um chocolate, você tem vamos dizer assim, uma explosão de dopamina no seu cérebro. E quando você está diante de uma situação como essa, né, que é uma situação, digamos, de uma hiperestimulação, você tem dopamina também. Você tem uma área de ativação cerebral que acaba sendo mais estimulada com essa quantidade tão grande de estímulos que é providenciada, nesse caso, pelos jogos. E aí a gente está falando, sim, de uma alteração neuroquímica, a gente está falando, sim, de uma alteração no nível que acaba comprometendo o sistema nervoso central. E esse é o mesmo neurotransmissor, no caso mesmo de uma dependência química, um viciado em heroína, é também a dopamina que está associada? Quando a gente pensa em heroína, quando a gente pensa em cocaína, quando a gente pensa nos psicoestimulantes, a gente está falando exatamente disso. O uso produz exatamente essa maior liberação de dopamina. Que é aquela sensação de prazer. É uma sensação de prazer, é uma sensação de euforia, é uma sensação de diminuição de algum tipo de desconforto, uma angústia, uma depressão, um sentimento de tristeza. Então, você tem a eliminação, por um lado, de alguns sentimentos desconfortáveis e a produção de alguns sentimentos, digamos assim, entendidos como positivos. E o que fazer? Como a sua área você é especializado na psicologia comportamental, né? Como se pode tratar uma patologia dessa, uma dependência dessas? Uhum. Então, quando se trata de um adolescente, nós precisamos considerar não só o comportamento dele, mas também o comportamento dos pais. É interessante como os pais cobram muitas vezes que o adolescente passe menos tempo jogando, por exemplo, mas eles estão muito tempo nas mídias sociais online, no WhatsApp ou no e-mail. Então, é aquela história do faça o que digo e não faça o que faço. Que não funciona. Que não funciona, porque nós sabemos que o melhor exemplo é o exemplo que é observado pelos nossos filhos e não necessariamente aquele exemplo que a gente fornece por meio do nosso comportamento verbal. Então, é um trabalho, muitas vezes, com a família nesses casos, né? A família precisa estar orientada de que ela precisa mudar, né? Retomar alguns hábitos interessantes, como reservar tempo ali. Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos mesmo voltar em casa no horário do almoço ou conciliar os horários, por exemplo, porque seria o horário do jantar, mas sempre que possível, um lanche, uma refeição é um momento em que todos devem estar à mesa, com os celulares desligados, com televisão desligada, também, enfim, de forma que se consiga conversar, olhar no olho, manter esse contato e procurar um saber ali da vida do outro, né? Tradicional, né? Perguntar ali como foi seu dia. Como foi seu dia, fazer um relato de como, né, foi no trabalho, como foi na escola, como foi no curso de inglês, enfim, é um momento para essa interação. Muito difícil a gente resgatar isso nos dias de hoje. Como é a sua experiência, assim, tratando com as famílias? Porque às vezes isso, as famílias levam, né, para a clínica, meu filho adolescente está dando muito problema, mas na hora que eu tenho que mudar o meu comportamento, aí já fica um pouco mais difícil. Há uma resistência muito grande, principalmente quando se trata de mudar o próprio comportamento, né? Porque nós nem sempre temos consciência exatamente do quanto o nosso comportamento influencia
por vezes negativamente, o comportamento dos nossos filhos. Essa que é a grande questão. Então, mudar o comportamento do adolescente, não, eu levo ele num psicólogo, ele vai fazer um tratamento de forma que ele reveja hábitos, reveja rotinas, reveja comportamentos, ok. Mas se ele tiver, por outro lado, uma dificuldade frente aos modelos que são apresentados a ele e também uma dificuldade até para se engajar nessas rotinas que vão sendo propostas, não porque ele não disponibilize tempo, ele até passa a disponibilizar, mas os pais não disponibilizam esse tempo para esse momento de refeição, né, como seria uma das propostas, certamente ele vai voltar para um padrão anterior de comportamento. E tem também, porque muitas vezes as famílias percebem esse problema quando chega na adolescência, o adolescente já naturalmente já é mais rebelde, dá mais, né, trabalho. Agora, enquanto as crianças são pequenas, às vezes, né, a gente vê, é muito comum mesmo em restaurantes, entrega ali, dá um joguinho para a criança se distrair, não ficar demandando muito. Só que aí já você está criando um comportamento, um padrão de comportamento. E mais um ponto interessante também é exatamente esse, é o quanto esse padrão de dependência, de vício, começa lá atrás. Porque é cômodo para um pai que vai, por exemplo, num restaurante, como você colocou, entregar um celular, um tablet com um joguinho de forma que a criança fique quieta, de forma que a criança não atrapalhe, ou que ela não interfira, que ela não chore, que ela não faça o comportamento de birra. E isso vai criando, então, vários momentos diante dessa hiperestimulação, como nós falamos, e isso já vai sendo um aprendizado. A criança passa a ter contato com aquilo, passa a ter contato numa quantidade de tempo muitas vezes maior do que o que seria recomendado, e diante disso ela começa a aprender que aquela tela luminosa realmente é o que interessa a ela. Aquela tela luminosa provê os estímulos e a variedade de estímulos que mobiliza dela uma sensação de prazer, de atenção, né, de fuga da realidade, e isso vai sendo treinado. Aí você imagina isso já aos 2, né, às vezes até antes, né, mas antes dos 2 anos de idade eu já vi isso, os pais mostrando a tela do celular, mostrando um desenho, mostrando, né, alguma coisa que na verdade já começa a estimular a criança. Mas aos 3, aos 4, imagina até a adolescência, essa criança sendo estimulada dessa forma, né, provavelmente ela vai buscar um recurso, digamos, de estar ali focada em alguma coisa que envolva essa hiperestimulação. Aí seja o game, seja a mídia social online, seja o volume de informação que na idade adulta começa a ser também uma coisa preocupante, né, o acesso a várias mídias online, jornalísticas, matérias, né, sobre economia, política, enfim, os mais variados assuntos. Então, de fato, esse treinamento muitas vezes começa lá na infância e chega na adolescência a culminar exatamente nisso, nessa perda de controle. E quando chega a idade adulta, os jovens adultos também lidam com esse problema? Lidam com esse problema e agora com um desafio maior. Conclusão, muitas vezes, de uma graduação, a necessidade de que se insiram no mercado de trabalho, a necessidade de que cumpram um expediente e que cumpram ou atendam uma expectativa, uma demanda, uma determinada meta que seja colocada, e a dificuldade de se manter atento, a dificuldade de se manter focado numa atividade de início, meio e fim. Então, esses são os maiores desafios, muitas vezes, que uma pessoa que passa por esse padrão, ela enfrenta. Ela não consegue atender uma demanda, seja ela profissional, acadêmica. Nós vemos isso em estudantes de pós-graduação. Mais difíceis são para aqueles estudantes de pós-graduação estrito sensu, nível de mestrado, doutorado, que vêm com esse padrão, né, de dependência. Ele não consegue se manter focado para terminar de ler um artigo, para terminar de escrever uma parte da sua dissertação, da sua tese, né? E no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Muitas vezes uma pessoa que precise concluir uma determinada etapa, um processo, um relatório, ela tem dificuldade exatamente porque ela não foi treinada a permanecer diante de tanto tempo no mesmo estímulo que parece a ela um estímulo enfadonho. Não é nada que conte com aquele recurso de estímulos tão grandes e tão variáveis como num jogo, como numa tela de uma mídia social, por exemplo. E ainda tem um agravante que, como geralmente ela vai estar fazendo esse trabalho no computador, então também as outras opções estão ali a um toque de uma tecla, né? Exatamente. Muitos órgãos ainda bloqueiam, né, o acesso a alguns conteúdos no ambiente de trabalho. Né, um tempo atrás o Ministério Público bloqueava e
e dentro do próprio Ministério Público começou a haver um movimento para que fosse feita uma liberação, acreditando-se, né, que, na verdade, se poderia treinar exatamente digamos assim, esse autocontrole. Não sei exatamente quais são os resultados disso, acho que eles devem ter dados, principalmente quem monitora exatamente essa questão de resultado, de atingimento de metas, mas é interessante a gente pensar que quando não existe esse bloqueio por parte do trabalho, não existem os bloqueios, digamos, tecnológicos, os filtros, a gente passa a ter um problema porque depende única e exclusivamente da pessoa, né? Ou seja, depende de um autocontrole, e essa palavra é uma palavra-chave para essas pessoas que desenvolveram algum padrão de uso exacerbado, né, da tecnologia. E, de fato, então, é tentador você ter um computador com acesso liberado e você se manter digitando um relatório ou fazendo uma pesquisa única e simplesmente na área que você teria que pesquisar. É bem delicado isso para uma pessoa que já perdeu o controle em outro momento. Agora, é difícil mesmo de fazer essa distinção, porque nesse caso, nesse exemplo que você citou assim, no trabalho, assim, muitas vezes as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, são usadas para o trabalho também, né? Em algumas áreas, praticamente é isso que se faz, né? Quase que exclusivamente. Profissionais da área de comunicação, profissionais na área de marketing, marketing online, enfim, a gente acaba observando que eles trabalham, esse é o material de trabalho deles, né? Então, a chance ou digamos, a oportunidade para que se perca em meio a esse material de trabalho é muito grande. E como que é feito esse tratamento com os adultos? Então, os adultos, eles precisam realmente, primeiro, tomar consciência e entender exatamente qual é o nível de prejuízo que eles têm com o acesso, seja a mídia social, ao game ou qualquer coisa que seja dentro da tecnologia, né? Então, entender isso. Muitas vezes a gente dá algumas rotinas da pessoa anotar exatamente quanto tempo passa, o que fez ou o que deixou de fazer ao longo do dia, e aí a gente começa a perceber as discrepâncias entre o que ela deveria fazer e aquilo que ela efetivamente fez num dia de trabalho ou numa semana de trabalho. Porque isso é muito fácil, né? A pessoa acha, vou dar só uma olhadinha aqui nas mensagens e quando vê, se passaram 2 horas. E é um funil, né? Porque a pessoa, na verdade, mergulhou naquilo, o que, na verdade, ela deveria fazer, ela deixa de fazer e foca numa coisa que é completamente divergente. E é o que você falou, de fato, não é 1 minuto, não são 2 minutos, não são 3 minutos, até porque não tem um alarme, né, para despertar para a pessoa. Ela não tem esse próprio alarme para dizer, devo voltar ao meu trabalho, não. Ela vai mergulhando naquilo, uma pessoa interage por meio de uma mensagem direta, chega o WhatsApp e ela começa a mergulhar exatamente numa série de coisas que são outras que não aquela que ela deveria se mergulhar. E aí depois, então, começa com a conscientização e aí o segundo passo? E essa primeira parte ela é importante porque ela dá exatamente o quê? Uma visão da pessoa a respeito do que ela precisa fazer. E o segundo passo é exatamente a gente orientar em algumas novas rotinas, a pessoa perceber algumas coisas que ela precisa resgatar em termos de vida, né? Atividade física, abandonou, não faz, diminuiu a frequência, que tal retomar isso, né? Interação social, quanto tempo essa pessoa não encontra amigos queridos, há quanto tempo ela não marca muitas vezes com pessoas que estão tão próximas, quanto tempo essa pessoa, na verdade, ela não faz coisas que tirem esse olho, né, tão atento, tão focado ali, né, na telinha luminosa. Então, a gente procurar exatamente criar rotinas alternativas que sejam para essa pessoa gratificantes, sejam rotinas que sejam interessantes para ela, sejam boas para ela, façam parte, né, daquele rol de interesses, daquele leque de interesses que ela tem. E esse eu acho que assim, é a estratégia fundamental, é essa pessoa começar realmente a se engajar nisso, aprender a desligar o telefone, aprender a desligar o aparelho celular e quando se trata de trabalho, ela principalmente definir claramente o que tem que fazer e criar bloqueios para que ela mesma tenha, né, um autocontrole melhor. Diante da dificuldade, a gente orienta também os bloqueadores. Qualquer pessoa hoje pode baixar um aplicativo para instalar no seu próprio celular, para instalar no seu computador de casa ou do trabalho, de forma que ela vete acesso a mídias sociais,
em determinados horários. Se a pessoa tem uma dificuldade muito grande, ela acha que ela mesma vai burlar aquilo ali, ela pode deixar a senha de administrador desse aplicativo com uma outra pessoa, de forma que ela crie realmente barreiras para o comportamento dela. Nesses casos extremos que eu estou falando isso, né? A pessoa realmente ela não consegue ter controle sobre o comportamento dela num nível absurdo. E aí a gente pensa que esses recursos um pouco mais enérgicos, um pouco mais duros, eles são recursos úteis. Fábio, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou então acessar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigada pela sua atenção e até o próximo Cidadania.